Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós chegamos à nossa última escola dominical, e quando eu digo última escola dominical, eu quero dizer a minha última escola dominical. Os irmãos sabem que o ano já está caminhando para o fim, e eu estou concluindo o seminário, então eu estou partindo para novos rumos, partindo para uma outra igreja que ainda está na definição, então com o coração apertado. Essa é a minha última aula na escola dominical da nossa igreja de Carvalho. Mas estarei por perto, estarei sempre junto. Quero agradecer pelas inúmeras amizades que eu fiz, pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho, foi sensacional. Mas essa não vai ser a minha despedida. Calma, que eu posso me despedir de outras formas, inclusive pessoalmente. É só para avisar que essa é a minha última escola dominical. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está vigente hoje em dia. E para que você possa entender um pouco sobre isso, eu estou falando sobre o cristão e a sociedade. Eu já falei sobre o cristão e a política. Hoje eu quero falar um pouco sobre o cristão e a sociedade. Porque a cada dia que passa, eu tenho visto cada vez mais, principalmente nas redes sociais, assim, os cristãos que estão realmente revoltados com o nível que a sociedade está chegando e é cada vez pior, cada vez mais deplorável. Só que onde que nós iríamos, assim, algum dia imaginar que a sociedade seria totalmente cristianizada, que tudo da nossa sociedade correria bem, que as pessoas seriam educadas, que quando alguém pegasse o troco errado, essa pessoa iria devolver, que a pessoa seria inteligente na política, por exemplo, que não haveria mais violência e que o mundo seria cada vez mais lindo, como se fosse um arco-íris com um pote de ouro no final e todo mundo encontra esse pote de ouro e é rico e feliz. Essa ideia é uma ideia romantizada que não é uma ideia cristã. Na verdade, o cristianismo, ele é a única religião que aponta para a verdade e aponta que o mundo vai de mal a pior, e que se não fosse o amor de Deus por aqueles que são seus eleitos, nem mesmo os eleitos conseguiriam suportar os últimos dias. Então Deus, na própria palavra dele, diz que os últimos dias serão encurtados, ou seja, o sentimento desses últimos dias será muito menor, porque senão ninguém conseguiria sobreviver. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa sociedade, ela vai sim de mal a pior. E por causa disso, então, nós vamos fechar nossos olhos, vamos deixar que as pessoas façam o que elas bem entenderem e estragar a sociedade? Não. A Bíblia já nos diz que somos sal, somos luz, devemos agir para que a sociedade não se corrompa tão cedo. O sal, ele tem a função de preservar, ali antigamente, eu já falei sobre isso, no primeiro século, o sal tinha a função de preservar a carne para que ela demore mais tempo para apodrecer. Mas ela ia apodrecer de uma forma ou de outra. Então, a nossa função de cristãos é lutar para que demore um pouco mais para apodrecer. Mas vai apodrecer. Então, eu quero falar com vocês sobre algumas atitudes que nós devemos ter perante a sociedade. E para falar sobre algo de hoje, veja, nós estamos no ano de 2020, nós estamos uma época onde a tecnologia proporciona que eu posso falar com milhares de pessoas através de um computador e, e as pessoas acessam em diversos locais, em horários diversificados. Talvez você seja um crente fiel que apertou o vídeo às 9h30 em ponto. Talvez você esteja vendo atrasado. Talvez você não esteja nem vendo no domingo, que era para você ter visto. Então, isso possibilita com que nós possamos ter aqui, né, através do celular, do computador, uma comunicação é, é maravilhosa. Só que imaginamos que os problemas que nós temos hoje são problemas que nunca existiram, então.
E hoje eu vou falar sobre Daniel, o livro de Daniel, que é um livro que foi escrito ali 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo, e mesmo assim os problemas eram os mesmos. Vamos para o texto, para que a gente não fique somente nas minhas palavras. Você pode pausar se você não tiver sua Bíblia aí perto, que fica, ó, pode pegar sua Bíblia e abrir em Daniel, Antigo Testamento, capítulo 1. Eu vou ler, depois eu vou explicar de forma mais solta, mas eu quero ler o texto para que você já possa entender um pouco aonde eu quero chegar. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus, e este os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, o que está acontecendo aqui? Israel foi invadida por causa do seu próprio pecado. Deus já tinha avisado através dos profetas que se Israel não se arrependesse dos seus pecados, Jerusalém seria então levada toda cativa. E vem um rei, Nabucodonosor, pega todos os utensílios e leva para sua cidade, que é Babilônia, para o seu império babilônico. O que acontece? Nabucodonosor ele tinha uma função diferente de fazer negócios com o povo que ele estava dominando. O que acontecia? Vamos supor que o Brasil é um império e o Brasil quer derrotar a Argentina. Então o Brasil vai até lá, derrota a Argentina e ao invés de deixar os argentinos naquele país, fala que todos eles devem agora morar no Brasil e trabalhar para os brasileiros de forma escrava. Isso é o que Nabucodonosor faz. Ele invade Jerusalém e ao invés de deixar eles lá, ele fala, não, esse povo volta comigo, todos os utensílios, todo o ouro, tudo aquilo de bom que eles têm, vem comigo também, e eles vão morar ali comigo, vão ser meus escravos. Então, não tem condições, você não tem como falar assim, não vou. Você é escravo, o escravo não tem opção. Teve que ir. Só que ele pede para que o chefe dos eunucos, no meio do povo, do povão ali, separem jovens. E esses jovens deveriam ser, primeiro, inteligentes, depois eles deveriam ser de boa aparência, e eles deveriam ser ali, ele conseguir falar, doutos de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Por quê? Porque quando esses jovens são retirados do império, ali do meio dos judeus escravos, são levados para dentro ali do Império Real, eles podem depois influenciar até mesmo o próprio povo, porque eles não foram levados para lá para ajudar o rei com as escrituras. Eles foram levados para lá para aprender a cultura do rei, a cultura do imperador babilônico Nabucodonosor, e para isso nos ajudar. Nabucodonosor não está interessado na palavra de Deus. Nabucodonosor não está interessado no que aqueles meninos têm a dizer. Ele só quer ensinar esses meninos, trocar a cabeça deles, que é uma cabeça voltada para Deus, agora para uma cabeça babilônica, para que depois eles possam influenciar a sua própria nação, os seus próprios que estão ali. Isso acontece hoje, mas é claro que sim. Hoje em dia, a maior batalha que nós temos como cristãos está dentro da nossa cabeça. Grandes universidades, muitos professores estão ali para tentar desvirtuar os nossos jovens daquele ensino bíblico que nós conhecemos. E não adianta falar que assim, então eu não vou mandar meu filho para a faculdade, eu resolvo isso. Não vai resolver.
O que resolve isso é nós, como cristãos, criarmos cada vez mais os nossos filhos com inteligência, com sabedoria, para que eles possam, quando chegar num ambiente hostil, saber demonstrar a razão da sua fé. Se você ensina desde pequeno o seu filho, ensina para ele o que que a Bíblia diz, ensina para ele ciência, ensina para ele matemática, ensina para ele todas as áreas do conhecimento. Quando ele chegar na faculdade, um professor que virá com muitas vezes uma argumentação que não é nada inteligente, não vai conseguir. Se um professor chegar para ele e falar assim, nós viemos do macaco, se um mínimo de estudo, a pessoa ia falar para ele, olha, isso é uma teoria, assim como outras teorias e como toda teoria não pode ser comprovada, isso não é ciência, isso é apenas algo que o senhor supôs que é verdade e tem alguns relatos que o senhor diz que pode se comprovar que é verdade, mas existem outros relatos que eu tenho em mãos que diz que não é. Então, aí não passa de uma teoria, não é uma verdade absoluta. E esse professor iria para casa chorar e pensar na existência dele, porque, na verdade, ele acabou de tentar destruir a fé de alguém com um argumento inválido. E os cristãos responderiam à altura. Mas será que nós estamos criando os nossos filhos assim? Hoje em dia nós criamos nossos filhos de uma forma que é, não, não pode falar nada para ele. Não, isso daí é muito. Não, tudo que é Bíblia. Não, não pode. Não, meu filho não pode ir para a escola dominical porque está cansado e estuda muita matéria e tal. E chega no domingo e a gente está privando os nossos adolescentes, os nossos jovens de um estudo bíblico que é isso que vai fazer com que ele não perca a fé. Mas você acha que o cursinho de inglês vai fazer com que ele vá para a faculdade mais preparado? Legal. Mas pode ser que chegando lá a fé dele seja confrontada e ele seja um ignorante bíblico, um analfabeto bíblico. Então a cultura ela quer tomar a nossa mente. Se nós deixarmos isso acontecer, nós não teremos como lutar. A primeira coisa que Nabucodonosor tenta fazer com esses jovens. Depois disso, no versículo 5, diz que ele ainda dá para esses jovens a comida do rei. E aí você deve pensar assim, mas é, né? A comida do rei era melhor. Eles eram escravos. Deviam ali comer o seu arroz com feijão e farinha. E não tinha mais o que comer. Agora eles estão comendo as finas iguarias do rei. Só que tem um problema. A comida que ia para o rei, ela antes era consagrada aos falsos deuses e depois eles comiam essa comida como louvor a outros deuses. Ou seja, se esses meninos comessem, eles estariam quebrando um mandamento que é para não ter outros deuses além do Senhor. Ali em Êxodo 20 nós temos toda a descrição desses mandamentos. Então eles não poderiam comer porque eles estariam participando de um culto, de um ritual. Vamos colocar nos nossos dias. Imagine assim, que alguém fale que a partir de hoje toda a comida que você vai comer, você cristão, vem da macumba. Então você vai lá na praça, pega aquele franguinho bem temperadinho, com aquela farinha que já está ali, todo especial. Tem até uma bebidinha para aqueles que gostam e não se embriagam. Pega ali, leva para sua casa e seja feliz. Você nunca faria isso. Você nunca faria isso. Você pode dizer que é por questões éticas, porque eu não influenciaria em outra religião. Você pode falar que é por questão de higiene, você não pegaria ali um frango que está no meio da rua. Mas, na verdade, se o frango tivesse bonitinho, se não fosse nada disso, você ainda assim não comeria, porque você sabe que ele foi oferecido a falsos deuses. Então, você não colocaria isso na sua casa e você não daria isso para os seus filhos. O que esse rei está falando para esses jovens é: vem para cá, eu vou te ensinar a minha mentira, eu vou fazer você comer a minha comida que é oferecida aos meus deuses e eu vou mudar quem você é, completamente. O que acontece então é que esses jovens estão encurralados. A saída disso é somente Deus como pode fornecer. E ainda fica pior,
Porque depois disso, eu não vou ler o texto, você tem o texto nas suas mãos, você pode ler inteiro. Depois disso, Nabucodonosor ainda muda o nome dos jovens. Todos esses jovens tinham nomes que adoravam a Deus. Todos os nomes que terminam com El na Bíblia são nomes que são referências a Deus. Por exemplo, o meu nome, Ezequiel. Não Géser, porque não tem na Bíblia. Você pode procurar e não termina com El. Agora vamos pegar o meu segundo nome, Ezequiel. Significa fortaleza de Deus ou montanha de Deus. Tudo que termina com El, se o seu nome é bíblico e termina com El, você pode pesquisar, porque o final dele é Deus, então é alguma coisa para Deus. Esses homens, eles tinham nomes que adoravam a Deus. E eles são trocados por Sadraque, Mesaque, Abidnego. Olha só, além dos nomes serem ridículos de feio, imagina você colocar o nome do seu filho de Abidnego, você colocar o nome do seu filho de Sadraque. Eu não vi nenhum pai ter coragem de colocar o nome do filho de Sadraque. E o outro Mesaque, ainda mais aqui no Brasil, Mesaque, mesário. Perdão por esse trocadilho, eu acabei de pensar nele. Sadraque, Mesaque e Abidnego. São nomes feios, piores que o meu até. Só que esses nomes, eles têm um significado. Cada nome desse é um nome de adoração a um falso Deus. Então, Nabucodonosor quer ensinar a eles o que é errado, quer que eles comam o que é errado e ainda chamam eles de um nome que não é o nome deles. Se você colocar no nosso contexto, os cristãos são chamados de vários nomes que não é o nosso. Por exemplo, somos chamados de homofóbicos, como se nós tivéssemos medo. Fobia vem de medo, como se nós tivéssemos medo daquilo, do homossexual. Eu sei que alguns homossexuais estão até falando sobre homossexualidade, ao invés de falar de outras palavras, e eles vão brigar pela questão da palavra, mas veja só, nos chamam de homofóbicos, quando na verdade a igreja cristã abraça muitas dessas pessoas que têm dificuldade na área da sexualidade e estão buscando ajuda. Nós nunca vamos em alguma casa abrir ali aquela casa e falar assim: ei, tem algum homossexual aqui? Tem um homossexual lá no fundo da garagem. Não, eu sou crente, eu vim aqui pegar ele, que eu vou, através do soco, salvar essa pessoa. A gente nunca faria isso. Pelo contrário, a gente é aquele que, se a pessoa diz para nós que ela quer viver daquela forma, o cristão é o primeiro a dizer: vai e viva da sua forma. Só que o cristão é aquele que coloca parâmetros. Só que dentro da igreja, para você ser um pastor, você tem que ter qualidades. E dentro dessas qualidades está escrito marido de uma só mulher. Então você não tem essa qualidade, assim como outra pessoa que é heterossexual também não tem. Agora nos dizem que somos ladrões. Ah, então você é crente, então você dá dinheiro para o pastor, sendo que vocês sabem que o pastor é aquele que não recebe dinheiro da igreja. O dinheiro vai para a tesouraria da igreja e o conselho decide quanto que vai repassar para o salário e o sustento do pastor. E esse conselho é formado por pessoas que são da própria igreja. Outra mentira. É, eu poderia citar aqui várias mentiras. Nós somos racistas, nós somos fascistas, nós somos nazistas, é tudo que termina com istas, nós somos. E tudo isso é o mundo tentando rotular algo que eles sabem que não é verdade. Eles sabem que o cristianismo não tem nada disso. Eles sabem que os cristãos lutaram contra o nazismo. Eles sabem que os cristãos foram os primeiros a lutar contra a escravidão. Eles sabem que os cristãos lutaram contra o racismo. Martin Luther King era pastor. Então, são rótulos que o mundo tenta nos dar. O que nós devemos fazer, então, com todos esses rótulos? É aquilo que Daniel e seus colegas fizeram. Eles não se contaminaram. Quando chamaram eles por outro nome, eles não ligaram. Porque não importa que as pessoas nos chamam, nós sabemos quem nós somos. Quando as pessoas falaram para eles assim: olha, você vai ter que estudar outra cultura, eles também não ligaram. Porque eles sabiam que eles não iam abandonar dele. Você quer dizer, então, que eu tenho que estudar a teoria da evolução?
eu vou estudar, como eu estudei, e vou vê-la como teoria. Ninguém vai perder a fé por estudar. Pelo contrário, quanto mais eu estudo a teoria da evolução, quanto mais eu estudo Darwin, mais eu vejo o quanto de furos intelectuais tem dentro desses estudos e mais eu acredito no design inteligente. Então não vai nos fazer mal. Agora, quando chegou na parte de adoração, Daniel parou e disse: Não, eu não vou comer dessa comida. E por que, Daniel, você não vai comer dessa comida? E a explicação desse texto não tem. Isso é para que quando você olha nos mínimos detalhes. Ele não queria adorar outros deuses, porque ele sabia que nisso ele estaria quebrando o mandamento. Então, simplesmente, ele fala, não, isso daí eu já não aceito. E ele não come as iguarias do rei, ele sobrevive de vegetal e água, e ele fica mais forte que todos os outros que comiam das iguarias do rei e mais inteligente. Isso porque Deus deu da sua graça para que esses jovens pudessem crescer. Eles não ficam só uma vez mais inteligentes, eles ficam 10 vezes mais inteligentes e mais fortes. Você já viu alguma pessoa sobreviver com um nabo e água, um pepino e água durante muito tempo e ficar muito mais forte, aparência bonita? Você pode falar até não, mas é uma dieta saudável. Lembre que naquela época não era bem assim. Não era bem assim. Não tinha ali a condição do mundo de ter aquele o vegetarianismo que tem hoje, onde você tem diversas coisas, você tem hambúrguer de planta para você comer. Eu nunca comi, mas tem lá hambúrguer de planta para você comer. Você põe hambúrguer, uma alface em cima, é alface com alface. E você come aquilo e fica forte. E tem vitaminas que são colocadas, uma vitamina que só é encontrada na carne. Você pode hoje em dia, então, tomar essa vitamina, ah, mas naquela época não tinha esses recursos. Então, a força deles não vem por causa da dieta. A inteligência deles não vem porque eles eram os melhores. Tudo isso acontece porque eles foram fiéis. E quando eles foram fiéis e Deus respondeu a essa fidelidade dele, os abençoando, os dando mais inteligência, os dando mais saúde, dando para eles uma mente a qual eles podem olhar a sociedade e entendê-la com muito mais facilidade. Que eu e você possamos imitá-los, que nós possamos ter a nossa mente uma mente que não é suja pelo mal. As coisas que você vê durante a semana, as coisas que você vê no seu Instagram, nas suas redes sociais, não pense que elas não têm um poder, porque elas têm. Elas vão te contaminando. Se você ficar o seu dia inteiro no Facebook, você no final do dia vai sair uma pessoa mais ignorante, sim. Porque todas as coisas que você está vendo ali, elas não estão te acrescentando em nada. Você pode ter um ou dois posts que te façam parar um pouco e refletir, mas você tem 100 posts que são inúteis para sua vida. Você pode estar no Instagram, ver uma foto que te faça querer ler um livro, que te faça querer assistir um bom filme, que te faça querer fazer qualquer outra coisa que vá mexer com a sua mente, mas você tem milhares de fotos que vão só desvirtuar você do caminho. Então você tem que escolher daquilo que você se alimenta, aquilo que você está consumindo diariamente, porque aquilo que você está consumindo vai começar a entrar na sua mente e fazer com que os seus pensamentos, eles podem ser bons ou podem ser ruins. E por fim, a nossa mente tem que estar sempre voltada para a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento principal. Paulo fala para uma determinada igreja que ele queria estar dando alimento sólido, mas ela fica só no leite, porque ela não cresce, ela não tem capacidade. Hoje em dia temos cristãos aí de 50 anos na caminhada que ainda não sabem o básico da fé. E isso é algo inaceitável. Possamos crescer cada vez mais no estudo da palavra, possamos crescer cada vez mais na oração, que os nossos jovens possam aprender Bíblia e muita Bíblia, porque é isso que vai fazer com que a nossa sociedade
seja mudada, seja influenciada. Não que a sociedade se tornará cristã, mas que nós podemos influenciar para que em muitos âmbitos nós podemos mostrar para eles como que realmente deve ser feito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que tenha sido de muito bom proveito e que não seja simplesmente uma aula que você vai agora parar e voltar para o seu Facebook e ficar lá vendo as coisas, mas que você possa aplicar na sua vida assim como eu tenho aplicado para mim. E é isso. Até uma próxima oportunidade e espero as mensagens de vocês ali no Facebook, aqui no YouTube, dando o até breve. Estarei bem perto. Depois eu aviso aonde. Um abraço.